E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel. Eu sou a Buna. Mais uma vez reunidos para falar de Percy Jackson. Agora sim, falando especificamente da série, eu acho que o comentário inicial meu, né, vai ser uma série que conseguiu ir de 80 para 8 em um episódio. A minha cabeça ficou tipo, cara, eu assisti os 2 primeiros episódios, eu sinto que meu hype foi muito lá no alto, e aí quando eu fui assistir o terceiro muito empolgado, eu levei uma porrada, sabe? Foi isso que eu senti. Aí na minha cabeça foi tipo do 80 pro 8, assim, muito rápido. Foi praticamente um vale, porque apesar do episódio 3 ele ter descido, o 4 subiu. Então, assim, a gente teve expectativas altas no 3 e elas não foram supridas, mas no 4 a gente já tava com uma expectativa um pouco mais baixa, e aí ele já veio com uma série um pouco mais elevada. Então, eu diria que foi 80, 8, 80. Na minha opinião. Eu acho que o 3 ele foi mais informativo, porque você teve ali o oráculo, que vamos comentar, completamente esquisito. Pareceu o Sirius Black foi saindo. Capengote, aquilo ali foi muito merda. Era pra ter sido uma parte cômica. Pois só é, que eu foi só tão fiquei muito... pensando no Sirius Black. 20 anos em Azkaban. Isso mesmo, não parece ele. Bota a foto do lado um do outro. Meu Deus, eu pensei, olha, contrataram um Sirius pra fazer oráculo. E aí, aquela parte era pra ter sido a parte cômica, né? Mas já tem ranço do Gabe, então faz diferença. Eles querem colocar o Gabe como uma pessoa mais só bobão e etc. Não é pra ser bobão, é pra ser abusivo. Ponto. Exato. É porque a parte cômica da série praticamente é só o Grover. E eles queriam uma outra parte cômica, só que eu acho que focaram no lugar errado. Que o Gabe não é uma parte boa pra fazer, porque a gente já tem ranço dele, né? Exatamente. E diga-se de passagem, o próprio Grover, aproveitando esse comentário, o próprio Grover, ele é o alívio cômico da história inteira. É só ele, não precisa de outro. E aí, particularmente, aqui eu acho também que é um certo... traz uma certa dor, porque o Grover em si não tá sendo esse alívio cômico que a gente veria. E aqui eu posso dizer com muita tranquilidade, apesar de ser quase que doloroso pra mim falar um negócio desse, mas tipo, o Grover do filme conseguiu ser muito mais cômico. Lógico que o Grover do filme também foi muito mais idiota em diversos aspectos. Mas aí nós temos também em compensação que as piadas do Grover do filme eram muito mais adultas, que o Grover da série não pode fazer. Com certeza. É por isso que ele é muito cômico, porque as piadas eram muito de duplo sentido ali, e aí pra nossa geração, na época da adolescente, era muito engraçado. Ele não pode fazer essas piadas agora, porque meu filho de 5 anos tá vendo. Não, com certeza, com certeza. Eu não digo nem o caso de ser um personagem de quinta série, tá ligado? Eu tô falando de literalmente... Quinta série, ótimo. Eu tô falando de literalmente um personagem que, independente daquilo que ele estiver comentando, seja uma criança seja um cara de 17 anos, né, num filme feito muito mais para adolescente, seja uma criança de 12 anos nesse caso, ou como é o caso do Grover 24. de 24. Exatamente. Ainda assim... Mas eu acho que ele tá sendo introduzido aos poucos na série. Ele não tá tendo tanto destaque quanto a Annabeth. Mas ele tem seus momentos cômicos introduzidos de forma engraçada, como a musiquinha que ele cantou. Nossa, eu ri muito. Ou ele pistola quando ele dormiu. Quando ele pistola quando ele acordou. Aí ele pistola quando ele tava tentando acordar. Isso aí foi muito bom. E é isso. Isso aí foi muito bom. Inclusive, quer falar mais alguma coisa sobre o Grover? Neste momento? Não, eu queria comentar que, na verdade, eu ia seguir a linha da história do episódio, né? Eu falei do oráculo. Sim. Eu ia falar sobre a Thalia. O Percy está completamente a personalidade do Percy do livro. Que ela tá dando tchau pra um pinheiro. Acho que ela gosta muito da árvore. Eu queria comentar também em relação ao TDA. As pessoas, no geral, elas acham que a pessoa que ela é TDA, ela é hiperativa o tempo inteiro.
Só que elas não entendem que a hiperatividade não é fora no corpo, é dentro da cabeça. Então elas não entenderam que o Percy, ele é um pouco mais calado e que no livro ele é mais brando, irritado e pistolas pra queijo e tudo, porque elas estão lendo o pensamento do personagem. Tudo que se passa ali é no pensamento do personagem. Eles querem que ele já chegue pistola e falando um monte de coisa pros deuses. Não, ele tá pensando aquilo, gente. Então assim, saber separar, né? Exatamente. As pessoas já esperam que ele seja que nem um filme, levantando água que nem doido, sabe? Pois é. Sendo que até mesmo o livro não mostra isso. Inclusive, algo que deixa a gente um pouco incomodado, pelo menos pra galera que começou a ler os livros, que não é o nosso caso de... Quando a gente pega o livro a primeira vez, a gente estranha muito. Porque a gente olha pro Percy e a gente tenta entender... Tá, o Percy ele passou por aquela situação no banheiro, o Percy ele teve aquela situação no pega-bandeira, e ainda assim ele tá relutante em usar os poderes. Tanto é que a gente chegou num ponto, e aí lógico, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente chegar no 4º episódio, a gente chegou no ponto crucial da virada da cabeça do Percy. Uhum. Porque na verdade tem a rejeição do pai, né? Ele tem daddy issues. Ele tem daddy issues. E aí ele não aceita as coisas bem. Porque no início ele é pistolíssimo com o pai dele. A relação vai melhorando ali pra depois Depois acho que pro 4º livro, mais ou menos. E aí é o inverso, né? Porque ele chega pistola com a mãe e a Annabeth chega fiel à mãe. E aí eles vão invertendo, né? Ele vai começando a ficar mais tranquilo, vai entendendo e etc. E vai criando uma boa relação. E a Annabeth vai começando a ficar pé da vida com a mãe dela, entendeu? Aí chega no final de tudo, é completamente invertido. Tipo, a Athena, foda-se. Tipo, tudo e aí? Literalmente. Até porque, convenhamos, a mãe dela, eu sabia que... Não, amigo, eu só vou dizer uma coisa. Marca de Athena. Pronto, acabou. Maravilhoso livro, inclusive. Enfim. Partindo agora, definitivamente, né, passando a cena do pinheiro em si, da semente. Inclusive, eu gostei muito do diálogo que eles tiveram quando o Percy começa a perguntar, gente, não dava pra gente ter ido voando? Poxa, isso realmente aconteceu no livro e eu achei o diálogo muito fiel. E até a forma como eles abordaram, né, porque, tipo, o Percy tava completamente abismado com qualquer tipo de ideia que não fosse feita de uma maneira muito mais prática e tipo, né? E é algo que é muito importante para uma série como essa, porque são esses momentos em que a gente literalmente está acompanhando a galera que não conhece nada de Percy Jackson ou que não tem leitura do livro, literalmente não vai entender. E aí quando vem esse tipo de diálogo, vem as explicações, né? Mais uma vez a gente recebe as explicações que são muito necessárias, de literalmente entender que o Percy ele é um dos filhos dos 3 grandes. Simples assim. Aí nós entramos na parte em que a Annabeth finalmente expôs que ela é inteligente. Que ela expôs pequenas coisas, né, ao longo do episódio. Agora não, ela identificou o monstro, mesmo não tendo saído nunca do acampamento. Sentou pra conversar com ele, explicou a situação, virou pras meninas e disse, olha, deu merda, bora. 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 E aí a gente tem um pouco do vislumbre da inteligência de Athena, né? Porque nos episódios anteriores, eu não posso dizer que a Annabeth foi burra, porque ela já sabia de quem ele era o filho, ela já... Não, com certeza. Ela já se meteu na missão já sabendo que ele poderia morrer, que eles poderiam morrer. Ela já chegou dizendo, olha, nós temos um plano, temos que fazer isso, isso, aquilo, blá, blá. Ela literalmente foi a cabeça. Mas ali, lidando com monstros, foi a primeira vez que nós tivemos um vislumbre de que ela foi inteligente a ponto de conseguir ludibriar eles. E aí a gente entra na Medusa de novo também. Perfeito. E tipo, inclusive, me confirma uma coisa que a eram 3 fúrias, né? Sim. Ah, tá. É porque na série ficou meio esquisito, né? Porque, tipo, ela só olha pra aquela que tá dentro do mercadinho, né? E eu não me lembro se ela fala que ela matou. Porque no livro fala. Eu acabei de mata não, ela fala que evaporou, né? Acabei de evaporar Evaporou uma das irmãs dela lá dentro. Sim. É isso, né? Ah, tá.
Aham. Inclusive, poxa, eu fiquei... Se eu não me engano também, ela fica mais chateada por causa disso, né? Uhum, exatamente. Poxa, eu achei absurdo. Porque imagina que você tá jogando um pedaço de papel, galera que tá ouvindo aí. Imagina que você tá tentando jogar um avião de papel em algum lugar. O avião ele cai dentro de um carrinho. Foi isso que eu vi naquela Fúria. Porque a Fúria entrou com tudo no ônibus e deu de cara na porta do banheiro, pô. Você não foi essa? Coitada. Por que isso? Aí ela se leva. Ela só é Aí burra. ela se levanta e a Annabeth. E a Annabeth faz o quê, Buna? Aquilo que você estava falando e perguntou no último podcast. A Annabeth usa sua adaga. Finalmente. Ai. Ela apareceu, ela puxa do chão, assim, do veículo, caiu, né? Acho que era no ônibus que estava, se eu não me engano. Aí caiu, ela puxou do chão, assim, aí deu um foco enorme, assim, na adaga de ouro. Muito bem. Está sendo fiel, gostei, quero assim. Trabalhe direito, Riordan. Você não fez mais do que a sua obrigação. Exatamente. Ai. E aí, diga-se de passagem, a gente tem duas cenas. Eu vou colocar cenas de batalha, apesar de ter sido algo completamente rápido, né? Mas eu vou dizer que foi uma cena de batalha. A cena do Minotauro e essa cena da Fúria se esvaindo, digamos assim, dentro do ônibus, extremamente fiéis. Não tem nem o que comentar. Apesar da cara na porta do banheiro, extremamente fiéis. Sim, eu gostei também da forma como eles fizeram o efeito especial, porque o CGI tava meia boca, né? Mas a gente não pode esperar um grande CGI de série, então pra mim tá ótimo. Porque série tem um orçamento muito menor do que filme. E a série ela tem que ser entregue com uma velocidade mais... Ela tem que ser produzida mais rápida. Uhum. O filme não. Então você não pode esperar que seja o CGI do milênio, né? Deixa eu só te perguntar uma coisinha rapidinho, porque eu achei um pouquinho esquisito. Tudo bem que esse diálogo, novamente, galera que lê os livros, a gente vai ficar repetindo isso várias vezes, eu pelo menos vou ficar falando isso várias vezes. Tem coisas que foram acrescentadas na série, porque a série precisa e ela vai, em diversos casos, encher linguiça de alguma forma. Não para passar o tempo, mas literalmente porque, apesar de ser Percy Jackson, né, apesar de ser a história do Percy em si, é uma série. E as séries, elas não fazem exatamente... Elas nunca vão... Elas não vão focar só em um personagem. Elas raramente focam em um único personagem. Né? Porque aconteceu isso várias e várias vezes. Poxa, quem já leu as Crônicas de Gelo e Fogo sabe, e assistiu, no caso, a série, né? Sabe muito bem que a série não é focada só nos personagens que estão recebendo seus capítulos. A série aparece uma porrada de personagens que nem sequer tem capítulo nos livros. Então, por aí vai. E aí a mesma coisa acontece aqui. Então, aquele diálogo da Annabeth que já tinha identificado a senhora Dodds, né? Imediatamente. Aquele diálogo ali foi um diálogo que não tem no livro, que em alguns pontos foi ruim, eu vou dizer que foi ruim mesmo, e em outros pontos foi aquilo que a Bruna falou, uma exaltação, e eu fico muito feliz por isso, uma exaltação da inteligência da Annabeth. Nossa, que isso. Porque literalmente foi esquisito no ponto de vista da senhora Dodge, né? Porque a gente tem uma senhora Dodge falando, não, disseram pra ir atrás dele e eu tô indo atrás dele. E aí volta naquilo que tu comentaste no outro podcast, né? Faltou a relação é ótima, faltou realmente uma briga que pudesse justificar a raiva que ela tem do Percy. Faltou, simplesmente faltou. Aí agora ela é só uma fúria pau-mandada. Porque no primeiro episódio, se tivesse sido elaborado o ódio dela por ele, ela não parecia um pau-mandado agora. Ela ia entrar como um personagem com sentimentos, que ela tem, tá? Fúrias têm sentimentos, Impulsens também. Inclusive, muito, muito revoltadas. Exatamente. Ela ia entrar como um personagem com sentimentos, que ficou decepcionada por ela mesmo. Ela ficou decepcionada com ela, por não ter conseguido vencer um moleque de 12 anos, então ela pegou aquilo como um ódio pessoal pra ela. E fez daquilo um desafio próprio. E agora eu vou atrás dele, e não tem quem me faça parar. Simples assim. Exatamente. Passando esse momento do ônibus e antes de ir pra questão da Medusa, a gente tem um diálogo no meio da floresta
que foi fiel enquanto ele tava seguindo o livro e acrescentou mais coisas que me deixou meio... Tá. Que foi? Qual foi o do Porque Você Tem Medo? Alguma coisa assim? É mais ou menos isso. É porque Foi, né? Foi isso. Foi. Porque você tem medo de usar seus poderes, o Grover falou. Foi o Grover? Não foi a Ana? Acho que foi a Ana. Não, foi o Grover que falou. Ah, tá. Que ela estava certa, foi. Ele virou pra ela, não, mas nesse caso ela tá certa, por que você tá com tanto medo? Eu não lembro dessa cena no livro, especificamente. Não lembro como era o diálogo em si. Porque eu lembro que eles estavam conversando realmente, só que o que eu lembro especificamente que a Annabeth, ela se volta pro Percy, mas eu acho que imediatamente o Grover, ele acaba cortando a situação, porque ele sente o cheiro dos hambúrgueres. No fim das contas, o nome do capítulo é inclusive sim, esse. Sim, ela fica pistola, ela tava quase pra avançar em cima dele, se eu não me engano. Uhum. Ela botou a mão na adaga, e aí o Grover segurou o braço dela e disse, você tá sentindo esse cheiro? Ela, agora não, Grover. Ela, não, você tá sentindo esse cheiro? São hambúrgueres. Aí ele vai embora, aí ela fica sem reação e vai atrás dele. É isto, exatamente. Sobre a Medusa tem 2 pontos que eu achei muito agradável em relação à introdução dela na série. Porque no livro ela é só uma pistola raivosa e todo mundo já sabe a história. Não, na série é mais explicado, né? Eles falam sobre o motivo pelo qual ela fica revoltada com a Athena, o motivo pelo qual ela foi injustiçada, porque aquilo ali foi uma injustiça. Problema seu, foi uma injustiça ponto final. Guarde sua opinião pra você. Não estou aceitando a opinião de ninguém. Professor de história assistindo isso. Sim, exatamente. Pronto, continua. E aí você tem a frase, eu já fui você, pra Annabeth. E que é exatamente o que tá acontecendo. A Annabeth era extremamente fiel à mãe, a deusa da sabedoria, isso e aquilo, e blá blá blá. Ela vai me ajudar, ela vai fazer isso e aquilo. E aí chega determinado momento que a mãe dela passa a perna nela. Mais de uma vez, inclusive. Exatamente. E aí a Annabeth se revolta. Então você tem ali na Medusa um retrato de como será mais ou menos a personalidade da Annabeth no futuro. E a Medusa sabe disso. Ela se viu na Annabeth. Eu queria, inclusive, trazer só duas comparações. Antes de continuar, desculpa. Duas situações que me fizeram pensar, inclusive, nessa cena. Porque, inicialmente, a cena me deixou... Meu Deus, eles não fizeram igual no livro. Eu fiquei, tipo... Mas peraí. Pensando por outro lado, e aí voltando nessa situação... o professor de história. Pensando por outro lado, foi uma total injustiça pra Medusa, de fato. E aí me veio duas coisas. A primeira foi olhar pra Annabeth e me lembrar daquela frase do Luke no episódio 2. Quando o Percy já tá ali com ele, saindo do Chalé 11, né, tal. E aí ele fala, não dá pra você controlar aquilo que os deuses vão fazer. Não dá pra você exigir que os deuses prestem atenção em você. Uhum. E aí, tipo... A Annabeth, ela literalmente, a gente olha pra ela, nesse momento, né? E ela faz de tudo e ainda assim ela não tem uma relação extremamente próxima com a mãe. E eu acho interessante que apesar da digamos assim, super inteligência que ela tem, que de fato ela tem, cara, ainda assim tem coisas que, como qualquer criança ser humano, de 12 né? anos. Como qualquer criança, exatamente, ainda assim tem coisas que ela não entende. E isso eu acho isso muito bacana na hora de construir um personagem, porque, detalhe, né? A Annabeth não foi construída assim, desse jeito no livro. Novamente é uma adaptação muito melhorada da série. E o outro ponto, que é só uma comparação mesmo, porque eu me lembrei da Athena de God of War, Deus da Guerra, lá no primeiro, quando ela tá só observando, entre aspas, as situações no primeiro jogo. E aí ela já sabe que o Kratos, ele é semideus porque ele é filho bastardo do Zeus, ou seja, o Kratos é irmão dela. E ainda assim, ela não tá fazendo nada. Até o momento em que ela precisa de ajuda porque o Ares começa a atacar a cidade de Atenas. Aí nessa hora ela chama o Zeus. Desculpa, nessa hora ela chamou o Kratos. Exatamente. Mas ela é então, extremamente interesseira, porque assim... a Atenas. O ponto número 2 que eu gostei em relação à Medusa foi eles terem feito os olhos cinzas.
porque Atenas tem olhos cinzas. Nossa, ficou muito bom, porque remete a uma filha legítima de Atena. Exato. E aí você vê e pensa, poxa, se ela fez isso com a própria filha, né? O que ela não pode fazer? O que ela não pode fazer. Exatamente. Nossa, tá maluco. Então assim, eu achei a luta fraca? Eu achei a luta fraca. Mas em que requisito de introdução de personagem, desenvolvimento do personagem, foi muito boa. A parte que mais me doeu nesse episódio foi justamente ver ele chegando ali perto do andar da casa e de repente, senhora Amy. Aí a Annabeth simplesmente, gente, adivinha o que significa Amy? Poxa, isso aí me quebrou totalmente. A reação da senhora Dodge, simplesmente vendo a Medusa e se escondendo atrás das asas. Eu fiquei tipo, mas já entregaram? A melhor parte do livro, inclusive, é justamente o desafio deles de tentar entender o que está acontecendo e aí descobrirem que, na verdade, a senhora Amy é a Medusa. Não é a tia Amy, aliás. A tia Amy é a Medusa. Enfim. Eles não tinham tempo pra desenvolver isso, o episódio foi só de 29 minutos, então se eles fizessem todo esse balanço de, olha, parece meu tio Ferdinando, é meu tio Ferdinando. Já ia perder muito tempo da Medusa com a explicação dela, então eles focaram mais em tentar introduzir o personagem de forma coesa do que de fazer um mistério. E aí, agora, convenhamos que na hora de escrever um roteiro para um personagem, os caras estão absurdos, porque apesar de não ter se guiado totalmente naquilo que o Riordan escreveu, a introdução da Medusa em si foi, pra mim, a melhor apresentação da Medusa em qualquer filme de mitologia grega. Em qualquer história de mitologia grega que eu já vi. É porque eles não colocaram, pela primeira vez, eles não colocaram a Medusa como vilã. Exatamente. E eles voltam, mais uma vez, eu acho, inclusive, do ponto de vista da mãe do Percy, algo maravilhoso de ser pensado, de se tornar um modo de reflexão geral, assim. Todas as pessoas deviam pensar por esse lado. Porque necessariamente aquela que perdeu a cabeça, né? Ela precisa ser o monstro. Aquela que perdeu a cabeça, ela precisa ser a vilã. Não necessariamente. Por que o Perseu em si ele precisa ser um matador de monstros? Por que o Perseu em si ele precisa ser o herói? Então isso é algo que literalmente faz, e diga-se de passagem, dentro da mitologia grega é o que mais acontece, né? Ou tu é o herói, ou tu não é nada, tu é o vilão, simples assim. Mas eu gosto de Percy Jackson por isso, né? Porque é um pouco mais complexo. Ali você tem personagens mais humanos, você tem personagens falhos. Vamos supor, a Annabeth é inteligente, mas ela não é sobre-humana que consegue saber tudo sobre tudo. Entendeu? Você tem o desenvolvimento do personagem. Aí tem também o Groover, que ele começa como personagem mais besta, mais cômico, mas você tem o desenvolvimento dele de forma mais coesa. Você percebe que ele se importa com a natureza, que ele vai crescendo daquela forma, que ele consegue entender que ele precisa fazer alguns sacrifícios, etc. Então você não tem aquele personagem, eu sou o herói, eu vou matar todos os monstros, ponto e acabou. Não tem. Seguindo, nós temos... Comentaste em relação à luta que foi fraca, né? Falou que a luta foi fraca. E realmente... Desculpa, gente, ainda que seja livre, mas você simplesmente deixar a Medusa invisível pra cortar a cabeça com um movimento completamente idiota que o Percy faz, que parece que ele acertou o vento, que nem tentou mirar na parte de cima e só cortou em qualquer lugar. E, vamos dizer que cortou a cabeça. Poxa, desculpa. E pra finalizar, mandar a cabeça da Medusa lá pro Olimpo? Gente, quê? Mas aí nós temos outra situação, né? De que o Gabe não é o vilão aí, né? Não é diferente do livro. Ele é o alívio cômico. Tem essa modificação. Por isso que ele não podia mandar pra mãe. Infelizmente. Mas ele manda pro Olimpo também. Só que não agora. Exatamente. Mas era no final. Eu não tinha...